Shalom, ótimo dia para nós. Bora para a leitura de mais um capítulo. Hoje, resumo do capítulo 19 de Josué, porque ainda se trata sobre distribuição de terras, então nós vamos fazer um resumo. E Deus vai falar conosco de igual forma como tem sido até então. Pega aí sua caneta, marca texto, sua Bíblia e bora orar para darmos início, amém? Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo, está conosco hoje, sempre, providenciou e preparou esse tempo para estarmos aprendendo, absorvendo e renovando a nossa intimidade contigo. Queremos mesmo nos aproximar, estar cada vez mais perto de ti. Deus, esteja no controle de tudo, conduz a nossa leitura, abre a nossa mente, traz sobre nós o entendimento que o Senhor deseja para nós, para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Capítulo 19, no primeiro versículo, vai falar sobre... O primeiro título ali é a divisão das terras para a tribo de Simeão. E aí começa assim, no versículo 1. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. E aí tem toda a descrição e a gente volta com o detalhe do versículo 6, que diz que foram ao todo ali 16 cidades. No final do versículo 7 diz que ao todo mais 4 cidades. Na parte B do versículo 8 a gente volta. Está escrito assim: estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. Repete de novo o que falou lá no início. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A partir do versículo 10, agora é a terceira distribuição de terras e foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Zaride. E aí a gente volta na parte B do versículo 15, que diz que ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. E essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. No versículo 17, a quarta distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. E aí a gente volta na metade, parte B, né, do versículo 22, que diz assim: faziam parte das terras de Issacar 16 cidades, mais os seus povoados. E essas cidades, seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. Versículo 24. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Asser. E aí você volta comigo a ler no finalzinho do versículo... Finalzinho não, depois de falar mais três cidades, a gente volta ali, ó, no versículo 30. Ao todo, 22 cidades e mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Asser receberam como sua propriedade. Versículo 32. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. Eu achei interessante que no versículo 35 diz que eles possuíram algumas cidades protegidas por muralhas. Volta a ler comigo na metade do versículo 38, que diz: ao todo 19 cidades e mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali, ou Naphtali, receberam como sua propriedade. Versículo 40. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. No versículo 47,
Começa assim, lê comigo. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís, ou Lecém, que na outra estava como Lecém, enfim, na minha tá como Laís, e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. E essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Antes de dar continuidade, esse detalhe que nós lemos juntos com o versículo 47, que diz: quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eu resolvi pesquisar antes de fazer a nossa gravação, porque não foi citado isso antes. E, de fato, vai ter informação melhor sobre isso em Juízes. Nós ainda vamos chegar lá. Mas eu fui ver para entender aqui um pouco e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que para a gente absorver, né? Esse versículo 47 do capítulo 19 tem uma outra versão que diz assim: mas os filhos de Dan tiveram dificuldade para possuir o seu território, e por isso subiram e pelejaram contra Lecém. Tomaram-na ao fio de espada e a possuíram, habitando nela, e a chamaram de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. E aqui... E aí tá assim, olha, o território de Dan ficava na planície costeira e nas baixadas, a região de Cefelá, logo abaixo da região montanhosa de Efraim. Os amorreus comprimiram os filhos de Dan até as montanhas, pois não os deixaram descer ao vale. Isso está em Juízes 1:34. Então, assim, dá pra gente entender um pouquinho, mais pra frente vai explicar melhor o que aconteceu aqui. Podemos agora dar continuidade. Capítulo 19, versículo 49, que vai agora a parte-chave desse capítulo e tão bonita para nós aprendermos. E diz assim para nós, versículo 49, quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor, e foi por meio de sorteio, na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Esse sorteio aqui nós já vimos como que é, né? É a mesma forma que eles usam, como a gente viu quando foi para descobrirem quem havia pecado ao pegar alguma coisa de Jericó, e caiu direto em Acã. Então, eles usam dessa forma aqui para ver a orientação de Deus. Era o que eles tinham na época, né, gente? Para não tomar uma decisão por conta própria e usavam de algum meio a qual eles não definiam e o que caíam eles já tinham consciência, entendimento, orientação e permissão de Deus para isso, para entender que a resposta seria a que Deus então estava dando para o povo. Vamos orar agradecendo por esse capítulo. Pai, obrigada, porque o Senhor nos ensina em todo o tempo, nada é por acaso. Cada informação deixada aqui na Tua palavra tem um ensinamento. Obrigada por nos ensinar neste tempo e em qualquer outro, quando abrirmos a Tua palavra, por saber que ela se renova, algo novo teremos então. Obrigada por isso. Obrigada por ser o mesmo. Obrigada por nos ajudar. Obrigada pelo privilégio de poder uma rede social, vir ao vivo, vir em gravação, poder compartilhar ainda da Tua palavra.
Obrigada por essa oportunidade, que sejamos mesmo instrumentos em tuas mãos. Fale sempre conosco. Eis-nos aqui. Amém e amém. Eu tava achando que eu tivesse borrado aqui. Eu acho que é os brilhinhos. Enfim, né? Bora lá. Vamos continuar. Josué capítulo 19. Chegamos ao momento de maior autoridade de um líder. Capítulo 19 é uma aula. Enquanto as outras tribos lutaram pelo que queriam, Josué fez algo que só um líder entende. Ele serviu a todos primeiro e deixou a sua parte por último. Tremendo. Depois que, aí um ensinamento para nós, o exemplo de Josué, depois que todos os filhos de Israel receberam suas heranças, o povo deu a Josué a cidade que ele pediu. É natural, a tendência nossa, quando a gente está cuidando do grupo. E Josué não usou a sua posição para pegar o melhor pedaço primeiro. Ele esperou que o povo fosse atendido e aí esperou que o povo fosse atendido para então depois ele falar qual era o pedaço de terra que ele queria. Isso gera uma autoridade inabalável. E a gente sabe que a verdadeira força, ela não é exibida, ela é exercida através do exemplo. É aquela frase também, né? Não faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Olha só, no caso, as pessoas vão fazer e vão pegar como exemplo, principalmente as crianças, aquilo que você faz, porque muitas das vezes fala uma coisa, mas o exemplo é outro. E aí a criança vai aprender o exemplo. Não adianta querer falar uma coisa bonita e fazer coisa errada. A gente aprende e absorve muito pelo que a gente vê, é o exemplo. Josué mostrou. Josué não precisou brigar pela sua parte. A sua integridade ao longo de toda a sua jornada garantiu que a sua herança fosse dada pelo povo a ele com honra. Que lindo! E ele pediu uma cidade na região montanhosa de Efraim. Gente, Efraim era a tribo de Josué. E isso mostra que ele não buscou um território rico, uma vista melhor, distante. Pelo contrário, ele procurou um território perto do povo e aonde ele poderia ser útil. Quem serve, governa. Nós precisamos ensinar na nossa casa, para as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Devemos ensinar que o nosso foco sempre deve ser como que eu posso garantir que todos ao meu redor tenham o que precisam para poder prosperar. Porque quando você garante o sucesso do outro, o seu lugar já está garantido pela honra do grupo. E como isso funciona? Igual o nosso apóstolo costuma dizer, o sucesso do outro é o meu alívio. A gente ajuda, ensina, faz algo e a pessoa progride, isso é resultado do nosso serviço, da nossa ajuda, da nossa influência. Então, ver o outro melhor, que está conseguindo as coisas, evoluindo, é o nosso sucesso também. Josué não agiu como um político que se favorece, ele agiu como um pai de nação. O nosso sucesso como pais, ele será medido por quantas pessoas, quanto os nossos filhos crescerão e quantas pessoas nós ajudaremos a encontrar o lugar dela, sua identidade, seu posicionamento. E não vai ser apenas até onde você chegou. Porque o que diz respeito a nós será dito pelo nosso feito, pelo nosso viver, pelo nosso fazer, pelo nosso legado. Não adianta querer eu apresentar uma ficha técnica com várias coisas, mas não ter frutos.
Um resumo para nós entrarmos em ação. Pedido de Josué. Josué pediu uma cidade para edificar. O que você pode pedir ou então planejar para a sua vida que não seja para o seu ego, mas para que você possa ser mais útil às pessoas que você lidera? Ou então imagine, se você não lidera um grupo, imagina para sua casa. Nesta semana, em vez de exigir resultados, ofereça suporte. A liderança servidora é a ferramenta mais potente para desbloquear pessoas que estão travadas. Quando a gente ajuda, quando a gente serve, é a forma mais potente de ajudar outros que estão parados a se destravar. Até mesmo pelo exemplo, eles vão começar a querer reproduzir aquilo. Gente, é a lei do que a gente planta, a gente colhe. É a mesma coisa daquela frase, a gentileza gera gentileza. Da mesma forma, qualquer outra coisa gera a mesma coisa. Você planta algo, você vai colher. Então, quando eu sirvo, quando eu ajudo quem está bloqueado, quem está travado, essa pessoa vai absorver a minha ajuda e daqui a pouco ela está fazendo e também está querendo fazer pelos outros, sabe? É uma engrenagem, um ajudando o outro que se encaixa e aí tudo funciona, o sistema funciona. Frase para nós: a maior prova de que você está pronto para possuir o seu território é a sua capacidade de garantir que o território dos outros esteja em ordem. Uau! Quando você não se incomoda mais com o território bonito do outro, quando você se satisfaz com a alegria do outro, a conquista do outro, é a prova de que você está pronto para possuir o seu. Que tremendo. Liderança não é sobre privilégios, é sobre responsabilidade. Quem serve com o coração acaba recebendo por honra tudo que tentaria conquistar pela força. Que tremendo. Nós precisamos entender que cuidamos de humanos, são pessoas. Tudo é em volta, né? Tudo em volta, pessoas e relacionamentos. Tudo gira, não gera, tudo gira em volta de relacionamentos. E a partir do momento que a gente coloca as pessoas tendo empatia, com atenção, com cuidado, com zelo, sem pensar no que como o outro me tratou, como o outro é, porque cada um dá daquilo que tem. Eu vou tratar bem, eu vou fazer e automaticamente uma hora isso volta para mim. Então, da mesma forma com quem não faz, quem trata mal, quem faz com desleixo, quem faz com descuido, de qualquer jeito, com desrespeito, infelizmente é o que essa pessoa sempre vai estar colhendo. Até que ela se deixar ser moldada, o ambiente em que ela viver, as pessoas que ela conviver, ela vai ser influenciada por aqueles que, em vez de se moldarem a ela, irão moldá-la. Interessante isso, né? Muito interessante. Esse é o impacto do convívio. E o resumo para nós desse capítulo, a palavra-chave: serviço. O encerramento da divisão das terras nos ensina que o propósito de uma liderança legítima é edificar um ambiente onde os outros podem prosperar. Esse é o propósito de uma liderança legítima: edificar um ambiente onde os outros podem prosperar, progredir, crescer, serem cada vez melhores. Olha, Josué termina sua missão não como um acumulador, mas como um provedor. Que tremendo. Amanhã nós vamos ver o capítulo 20, que ele entra em uma área fundamental. É um capítulo sobre como gerenciar o erro, o perdão e a justiça. Muito bom, hein? Que o Senhor possa completar nos nossos corações o que Ele tem para nós,
nesse tempo, com essa leitura. Em nome de Jesus, que Ele fale contigo, que Ele deseja para que você avance. Amém? Poxa, tiraram meu marca-página, mas eu sei que nós vamos agora para o capítulo 105 do nosso livro Eu Vou Sair Deste Deserto. Tem link na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, ok? E o título é Nas Mãos Certas. A frase principal é: Ele não nos abandona, ao contrário, Ele nos refaz. Texto base, Jeremias 18, de 1 a 4. E o trechinho que eu quero compartilhar diz assim: Portanto, se você está enfrentando desafios, lembre-se, você está nas mãos do Criador. Não importa quão difíceis as coisas possam parecer agora, Deus está trabalhando em você, está te moldando para algo maior e mais belo. Confie no processo. Assim como o olheiro transforma a argila em um vaso perfeito, Deus está transformando a sua vida de acordo com o seu plano. Tudo o que Ele pede é que você se entregue completamente e que confie nele. Glória a Deus, completando também o que nós falamos até então, sobre buscar estar no propósito de Deus para nós. Que a vontade do Pai se cumpra em nós. Deixar e confiar plenamente nele. Descansar nele, se entregar por completo, sem reservas, entregando todas as áreas para que ele tome direção. Como é bom, né? Ver o Senhor cuidar de nós com esses textos. Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus, guardando tua casa, tua família, teus negócios, tudo que você colocar a mão para fazer seja abençoado. Que o Senhor te guarde, entrada e saída em todo o tempo. Quarta-feira estaremos juntos novamente para a leitura de mais um capítulo. E é isso. Fica com Deus, um ótimo dia e até. Compartilhe, chame mais pessoas para estar conosco e para que elas possam ter a oportunidade, né, de estar caminhando com a gente, lendo junto com a gente. Eu acredito que assim fica uma forma mais fácil dela conseguir entender, absorver, dividir o conhecimento, as dúvidas também. Estamos aqui para nos ajudar. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!